agradecimentos especiais aqui aos colegas organizadores desse importante simpósio internacional de direito do trabalho, querida doutora Luciana, doutor Gilberto Sturmer, um abraço também à nossa querida Denise Fincato, amiga de longa data que conquistei em Porto Alegre. Sou muito feliz de participar deste evento com tão importantes falas, né, que já acompanhei até aqui, com certeza até o final do evento teremos a oportunidade de absorver muito do conhecimento e que nos trará reflexões importantes para a nossa atuação. Né, como bem disse a doutora Luciana, hoje eu assumo, né, sou vereadora em Cascavel, representante do Poder Legislativo, e a gente sabe que muitas coisas passam pelo Poder Legislativo, e independente de ser na esfera municipal, estadual ou federal. E na fala, já aproveitando da doutora Tereza, falando de que a legislação normalmente está muito atrás do que aquilo que efetivamente nós temos no dia a dia, né, na prática da nossa atuação. E por isso a minha fala também no tema que é relacionado à dificuldade do retorno, a volta ao mercado de trabalho no pós-pandemia. Nós estamos identificando uma série de questões que evidenciam esse problema e encerramento da fala da professora Tereza foi justamente parte daquilo que eu concluí ao final dos estudos que fiz para elaborar aqui a nossa participação. Mas antes de entrar diretamente na questão das dificuldades da retomada do mercado de trabalho no pós-pandemia, eu fiz uma digressão histórica no sentido de lembrarmos e resgatarmos momentos que foram extremamente importantes e que vêm nos dar uma conotação da derrocada, ou na verdade das dificuldades que o mercado de trabalho vem enfrentando, que o trabalho em si vem enfrentando ao longo de tantas décadas. E o início desse estudo se deu justamente porque nós identificamos aqui na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, um grande volume hoje de vagas de trabalho à disposição de trabalhadores que não estão querendo assumir estas vagas, ou seja, não estão querendo assumir esses postos de trabalho. Então, há sempre uma discussão. Existe efetivamente um número tão grande de desempregados que não querem efetivamente trabalhar? O que é que está dificultando o retorno, a retomada do mercado de trabalho nesse período que nós já estamos, né, tentando voltar à normalidade com a redução do número de infecções em relação à Covid-19. Mas, de qualquer forma, nós tivemos, né, lembrando aqui um primeiro momento, tivemos tantos outros, mas tivemos em 1929, por exemplo, né, a Grande Depressão, que foi um período de ascensão, né, e prosperidade, especialmente nos anos 20, lá nos Estados Unidos, a economia americana em alta. Tivemos também a época em que a Europa estava retomando o seu crescimento, né, diminuindo desta forma, então, a aquisição de produtos americanos, e aí o que levou justamente aos americanos começarem a sofrer em razão da falta da exportação, né, diminuiu o seu mercado de exportação e houve um acúmulo, assim, de grandes estoques, e o que levou à falência várias empresas. Houve também, nesse período, de 1900, entre 1920, 1930 e 1940, houve um grande período também, né, da dificuldade lá em 1929, da crise na Bolsa de Nova York, que é um outro ponto crítico que nós constatamos uma influência, né, no mercado econômico e que, consequentemente, acaba impactando nas relações de trabalho, ocorrendo, por exemplo, nesse período, a diminuição, por exemplo, do PIB mundial, né, em cerca de 15%, a produção americana caiu em 46%, e aí nós tivemos um aumento do desemprego chegando aí a 25%. Então, a gente começa a ficar atento a esses dados, a essas estatísticas e constatar que nós estamos tendo uma sequência de problemas que impactam as nossas relações de trabalho. Vamos para 1980, por exemplo, quando a gente teve a grande chamada época, né, da dívida dos países da América Latina. Nessa época, os países da América Latina tiveram um crescimento reduzido, tiveram severos problemas de inflação, o que levou também aí a várias empresas a reduzir o seu quadro funcional, a demitir funcionários, justamente para tentar se manter durante o período dessa crise. Em 1985, nós também tivemos um período que foi o da chamada da bolha imobiliária e também das ações no Japão, que impactou basicamente o mercado japonês, mas que repercutiu também em outros países
e impactando também nas questões de relações de trabalho. 1994, né, eu fiz apenas alguns pontos, nós teríamos tantos outros que poderíamos relembrar aqui para chegarmos justamente à discussão do nosso tema, que é a retomada ou a dificuldade da retomada do trabalho em relação ao período da pandemia. Mas nós tivemos a crise dos mercados emergentes, né, em 1994, como, por exemplo, o México, países asiáticos e, claro, o Brasil também foi atingido, né, nessa época, mesmo tendo, naquele momento, o Plano Real tendo sido considerado bem sucedido, né, para diminuir a inflação acachapante que nós tínhamos aqui no nosso país. E ainda havia problemas de ordem estruturais aqui no país, como a situação foi piorando, né, como ela piorou nesses países, nós tivemos também, né, a própria questão da Rússia, que passou por problemas, tentando se resgatar, a questão, né, da posição, né, de Vladimir Putin assumindo toda essa questão, aflorando essa questão também na Rússia. E o que acabou acontecendo com essa crise dos países na América Latina, né, o que diminuiu foi a liberação dos empréstimos, por exemplo, dos recursos que garantiam aos países emergentes uma certa estrutura mais ou menos folgada para mover a sua economia. E, claro, quando nós temos dinheiro, nós conseguimos fazer muito mais. Quando ocorreu, né, o corte desses recursos, nós passamos a ter também um impacto nas nossas empresas, no nosso mercado interno, e que sofre, então, um aumento da dívida externa e também da dívida interna, impactando, assim, a economia, né, e que se reflete, claro, também no nosso mercado de trabalho. Aí vem 2008, né, a grande crise mundial, né, a grande crise do mundial subprime. Nesse período, o Brasil também, né, passa a sofrer, de certa forma, o impacto, né, desses grandes países que teve medidas ou que tiveram que tomar medidas emergentes e urgentes. E no caso do Brasil, a gente lembra que houve a emissão de uma medida provisória, né, uma medida provisória que permitia às instituições oficiais comprarem participações nas instituições menores e instituições que precisavam, né, de um certo aporte financeiro para se manter. E aí, nesse período, a gente também lembra aqui de países como a Espanha, Portugal, a Grécia, a própria Itália, né, que estavam aí, países esses endividados, com dificuldades de continuar rolando aí as suas dívidas. E, claro, em cada um desses países, nós podemos acompanhar uma série de questões impedindo o desenvolvimento nas relações de trabalho, ou seja, dificultando, diminuindo o número de postos de trabalho e aumentando o número de desempregados. E, consequentemente, nós vamos tendo depois 2012, novamente a gente vê um impacto no mercado de trabalho sendo agravado aí mais, então, vamos já pular para 2019, com o advento da pandemia, né? No final de 2019, com o advento da pandemia, que trouxe, né, novamente aí mais um susto global, mundial, com o problema do grande índice de desempregos, de desempregados que nós tivemos, e também da modificação, ou seja, transformação desse mercado de trabalho. Do dia para a noite, muitos trabalhadores tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Muitos, com certeza, não estavam preparados, a grande maioria não estava preparado para essa mudança. E aí, o que levou, né, aquele que não foi demitido, aquele que não foi mandado embora, aquele que não foi dispensado do seu ambiente de trabalho, acabou muitas vezes pedindo, né, se retirando desse mercado de trabalho, até mesmo por medo do desconhecido, do novo, em relação às novas metodologias para o desenvolvimento do trabalho. Com o advento, então, da pandemia, ou seja, da Covid-19, né, um acontecimento que atingiu de forma impactante o mundo do trabalho, medidas que foram implantadas e que foram implantadas, ou seja, apresentadas do dia para a noite, fez com que nós tivéssemos uma mudança vertiginosa no espaço laboral, no mercado laboral. E, claro, que com isso, a grande expectativa já ao final de 2021, agora início de 2022, é que nós tivéssemos a retomada, então, dessas relações, né, ou seja, do crescimento de novas vagas no mercado de trabalho e que nós tivéssemos, então, uma diminuição
significativa do número de desempregados. Mas o que nós estamos verificando, como eu disse, inclusive, no início da minha fala, é que existem em muitos lugares, e que existe uma situação bastante considerável, é o número de vagas disponíveis, com a falta de trabalhadores para preencher essas vagas. E nós vimos também, e aí dentre as pesquisas, verificando a situação daquele trabalhador que hoje não quer mais se manter na atual relação de trabalho, né, formal, como nós temos no sentido da manutenção legislativa, né, do que a legislação nos permite, em razão de que muitas vezes se submete a esse tipo de relação, mesmo tendo que considerar o tratamento que recebe dentro do ambiente empresarial, ou seja, da forma como são tratados. Quando nós falamos, a doutora Tereza falou da questão da dignidade do trabalhador, né, ou seja, da garantia do trabalho decente, nós verificamos que em muitas das relações não se configura essa questão do trabalho decente. Então, nós temos que pensar agora nessa nova composição em relação ao trabalhador e à empresa, que precisa do empregado, precisa do trabalhador para se manter também, assim como o trabalhador que precisa do seu emprego, precisa do seu trabalho. Mas ele quer ter dentro das condições dignas de exercer a sua atividade profissional. Então, nós vamos ter que pensar em qualificação profissional, pensarmos também na questão da educação, como bem já disse a doutora Tereza, né, que é um problema educacional, é um problema estrutural, problema cultural nosso em relação aos nossos direitos, a garantia desses direitos dos trabalhadores. E aí já pensaram o que está acontecendo em outros países, como os Estados Unidos, própria China, dos trabalhadores que não querem mais se submeter, que são os trabalhadores aí, né, chamados Z, né, que não querem mais se submeter a essas condições que nós temos hoje. Então, esperamos que a gente consiga encontrar um caminho que possa levar à superação de todas essas dificuldades, da retomada e do crescimento do trabalho no pós-pandemia. Agradeço a oportunidade de estar com vocês nesta noite e encerro por aqui a minha breve fala.